O que precisa saber sobre sobre organela citoplasmática? Função dessas organelas e se essas organelas são características de um ou outro tipo celular, porque existem aquelas organelas que estão presentes, por exemplo, na célula animal, mas não ocorrem em uma célula vegetal. Precisa saber disso? Precisa saber disso, a gente precisa saber diferenciar os tipos de células, aqui no caso das células eucarióticas, tá? As organelas citoplasmáticas, eu costumo falar isso para vocês, são os órgãos da célula. Cada uma vai desempenhar uma função específica. Olha para essa figura, nós temos aqui uma célula animal, uma vegetal e uma de um fungo. Existem aquelas estruturas que ocorrem nos 3 tipos de células, outras não. Por exemplo, centríolos. Os centríolos ocorrem apenas nas células animais. Olha para a célula vegetal, ela apresenta uma parede celular que nunca vai acontecer na célula animal e como organelas ela apresenta aqui vacúolo e apresenta cloroplasto, tá? Fungo, pessoal, apresenta parede celular? Apresenta, mas não apresenta centríolo, não apresenta cloroplasto e até apresenta aí um vacúolo, mas que é menos proeminente, é mais característico de uma célula vegetal. Vamos ver os tipos, as funções das organelas? Pessoal, as organelas citoplasmáticas, elas podem ser membranosas ou elas podem ter constituição proteica, tá? Ribossomos em centríolos têm constituição proteica, não existe membrana aí formando essas organelas não, tá? Enquanto existem as outras que são organelas membranosas. Os ribossomos não ocorrem apenas nas células eucariontes, acontecem também nas células procariontes, lembram? Ok. Qual é a função dos ribossomos? Síntese de proteínas, tá? Síntese proteica. Esses ribossomos, eles são formados por 2 subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor, que se unem no momento da síntese da proteína. Esses ribossomos eles podem estar livres no citosol, associados a membranas, ou eles podem estar no interior de mitocôndrias e cloroplastos. Tudo bem? Mitocôndrias e cloroplastos possuem ribossomos. Então, realizam síntese proteica porque também possuem molécula de DNA. Os centríolos, já falei que eles ocorrem apenas nas células animais. Eles são formados por microtúbulos, tudo bem? Formados por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Microtúbulos são constituídos filamentos proteicos compostos pela proteína tubulina. Por que os centríolos são importantes? Qual a sua função? Formação do fuso mitótico e do axonema nas células animais. O que é o axonema mesmo? É aquela estrutura central presente no interior de cílios e flagelos que permite a sua movimentação. Tem a mesma composição de microtúbulos, o axonema? Não. O axonema apresenta 9 pares de microtúbulos periféricos e 1 par de microtúbulo central. Centríolos, 9 conjuntos de 3 microtúbulos, todos periféricos. Fechou? Partimos para nossas organelas membranosas. A primeira delas que a gente vai falar é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele pode ser do tipo liso ou do tipo rugoso. Qual é a diferença entre eles? Se apresentam ou não ribossomos aderidos à sua membrana. Vejam aqui nessa figura que o retículo endoplasmático ele se encontra muito próximo ao núcleo, tá? Inclusive as suas membranas são contínuas à membrana externa do núcleo. E o retículo endoplasmático liso, olha aqui, não tem ribossomos aderidos, eles ficam um pouquinho mais distantes. Qual a função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese de proteínas. Eles não têm os ribossomos? Então é isso, os ribossomos ali aderidos vão sintetizar proteínas e mandar essas proteínas para o interior do sistema de túbulos que formam o retículo endoplasmático. Tá legal? E aí você poderia falar, prof, por que eu preciso ter síntese proteica de ribossomos livres
E por que eu preciso ter síntese proteica aí no retículo endoplasmático rugoso? Porque o destino dessas proteínas vai ser diferente. Os ribossomos livres produzem proteínas que ficam atuando ali no citoplasma, no próprio citoplasma. Os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso, produz proteínas que serão mandadas à membrana plasmática, mandadas para o exterior da célula, ou que farão parte dos lisossomos, que são outras organelas membranosas. Tudo bem? E o retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese de lipídios, os lipídios que formarão membranas, formação de colesterol, tá bom? Detoxificação celular. O retículo endoplasmático liso realiza a metabolização de álcool e drogas e também realiza um armazenamento de cálcio. O retículo endoplasmático liso das células musculares é ser chamado de retículo sarcoplasmático, tá? Recebem esse nome especial porque armazenam cálcio. O cálcio é importante para a contração muscular. Quando é necessária a contração muscular, ocorre a liberação do cálcio no citosol, que permite então a contração dos sarcômeros. Fechou? Bom, complexo de Golgi. Complexo de Golgi, ele fica meio que próximo ao retículo endoplasmático, né? Formado por esses sáculos achatados que se comunicam através de vesículas e eles ficam assim posicionados. Por quê? Porque eles recebem os produtos produzidos no retículo endoplasmático, tanto liso ou rugoso. Por quê? Porque no complexo de Golgi vai acontecer modificação como glicosilação, sulfatação, vai acontecer o empacotamento, o endereçamento e o transporte das substâncias produzidas no retículo endoplasmático liso e no retículo endoplasmático rugoso. Uma proteína que foi produzida no retículo endoplasmático rugoso, ela não está prontinha para ser utilizada, ela precisa ser modificada, processada. Quem faz isso? Complexo de Golgi. Depois de pronta é que a proteína é mandada ao seu local de destino através de vesículas endereçadas, tá? Endereçadas à membrana, endereçadas ao exterior, tudo bem? Além disso, participam da formação do acrossomo. O acrossomo é aquele capuz que fica em cima, cobrindo o núcleo dos espermatozoides, que são os gametas masculinos, que apresentam enzimas hidrolíticas. No momento da fecundação, ocorre a liberação dessas enzimas para que ocorra o processo de penetração do espermatozoide no óvulo, tá bom? Lisossomos. Lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão intracelular. Os lisossomos apresentam enzimas hidrolíticas, as hidrolases ácidas no seu interior, que fazem a digestão de compostos oriundos do meio extracelular, heterofagia, digestão de organelas envelhecidas ou produtos da própria célula, num processo de autofagia, e também realizam a digestão da célula como um todo, num processo chamado de autólise. Quando a célula recebe um estímulo para morrer, ocorre a liberação dessas enzimas digestivas no citosol dessa célula, essas enzimas digestivas começam a atuar, e aí a gente tem a morte da célula. Pessoal, os lisossomos são originados a partir de vesículas que saíram do Golgi, contendo proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso que vão ter essa ação aqui digestiva. Tá legal? Assim, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, fazem parte do sistema do sistema de transporte vesicular do interior da célula, transporte intracelular de vesículas. Olha para essa figura. Retículo endoplasmático aqui, o retículo endoplasmático manda os seus produtos através de vesículas ao complexo de Golgi e faz as modificações e empacota essas proteínas modificadas que são endereçadas ao local de destino. Aqui a gente vê vesículas que formarão os lisossomos. Em verde, as vesículas que são destinadas a secretarem os seus produtos no meio extracelular. E aqui em rosinha a gente vê vesículas que são endereçadas à membrana plasmática, porque essas proteínas ou lipídios constituirão a membrana plasmática que está em constante renovação de seus constituintes. Tudo bem? Peroxissomos também são organelas membranosas responsáveis por quê?
responsáveis pela degradação do álcool, responsáveis pelo metabolismo de lipídios, como ácidos graxos, e degradação do peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Esse peróxido de hidrogênio é resultante do processo de metabolização de lipídios, de ácidos graxos, mas o peróxido de hidrogênio é tóxico, precisa ser degradado. E quem faz isso? Peroxissomo, que apresenta essa enzima aqui, ó. A enzima catalase, que faz aí a degradação do H2O2 em oxigênio e água. Tudo bem? Falou em catalase, falou em peróxido de hidrogênio, lembra do peroxissomo. Vacúolos. Os vacúolos, eles são característicos de células vegetais, por isso que eu coloquei aqui uma célula vegetal para vocês. Tudo bem? Esses vacúolos, eles são envoltos por uma membrana que é chamada de tonoplasto. Tá? Essa membrana aqui, ó, é o tonoplasto. Qual a função dos vacúolos, gente? Digestão intracelular, já que apresentam certa quantidade de enzimas digestivas, células vegetais não possuem lisossomos. Contribuem para a homeostase celular, ou seja, têm atividade osmorreguladora, são típicos de células vegetais. Gente, quando a gente fala em osmose em célula vegetal, a gente tem que lembrar do vacúolo, tá? Por quê? Porque a célula vegetal, quando colocada em um meio hipotônico, ou seja, menos concentrado do que o seu interior, ocorre a entrada de água nessa célula por osmose. Mas a homeostase do citoplasma precisa ser mantido. Para onde vai essa água? Vai para o vacúolo. Esse vacúolo incha, fica grande. Ocorre ruptura dessa célula? Não, porque apresenta parede celular, tá? E aí até que a célula fica túrgida e a mesma quantidade de água, a pressão osmótica aí se iguala, a mesma quantidade de água que entra, a mesma quantidade de água que sai, diferentemente do que acontece numa célula animal que não tem parede celular, não tem vacúolo, uma grande quantidade de água que entra pode causar a sua lise. Pessoal, faltando duas organelas citoplasmáticas, nós temos aqui as mitocôndrias e os cloroplastos. As mitocôndrias e os cloroplastos são importantíssimas para o metabolismo celular, que a gente vai falar já já. As mitocôndrias têm essa carinha aqui, apresentam uma membrana externa, uma membrana interna. Essa membrana interna apresenta invaginações que formam as cristas mitocondriais. Essa membrana interna delimita um espaço que é chamado de matriz mitocondrial e a região entre as duas membranas é o espaço intermembranas. Vejam que na matriz mitocondrial existe moléculas de DNA mitocondrial circular, assim como nas células procariontes, e existem ribossomos. Função das mitocôndrias: respiração celular, um processo do metabolismo energético que produz, através da oxidação da glicose, ATP. Tudo bem? Vamos falar já já um pouquinho sobre esse metabolismo. E os cloroplastos? Os cloroplastos se encontram nas algas, nas células vegetais. Como é que eles são formados? Olha aqui um cloroplasto, então, detalhe dele. Também possui uma membrana interna, uma membrana externa, que delimitam um espaço intermembranas, e o espaço delimitado pela membrana interna é o estroma. Dentro do estroma existe um sistema de membranas que formam o que nós chamamos de tilacoides. Função dos cloroplastos: fotossíntese, também um processo do metabolismo celular, a partir do qual são produzidas moléculas orgânicas na presença de luz. Como isso é possível? Porque nos tilacoides, nas membranas dos tilacoides, existem pigmentos fotossintéticos, a clorofila, que absorve a luz solar e permite, então, esse processo do metabolismo.